tudo sobre o peixe beta. Salve galera do canal Isaac Freitas Aquarista. Galera, a pedido do inscrito pequeno Acará, vamos fazer vídeos falando tudo sobre o peixe beta. Originalmente do Sudeste Asiático, popular pela sua beleza, cauda longa e comportamento territorial. Vive na faixa etária de 2 anos a 5 anos. Exige aquário de no mínimo 10 litros, temperatura entre 23 graus Celsius e 30 graus Celsius, água filtrada, são carnívoros e preferem as rações com altas qualidades e alimentos vivos. No ambiente, preferem águas baixas com baixas movimentações, com pH de 6,5 e 7,5. Peixes que vivem com beta. Existem vários peixes que vivem com beta. Vamos falar um pouco mais sobre beta. Os peixes beta, eles também são conhecidos porque eles são muito territoriais. Também sobre beta, para segurança do beta, nunca bote 2 betas machos juntos. E também nunca bote 2 fêmeas. Se você for botar fêmeas, bote de 3 para cima. Não bote de 2 betas fêmeas, nem 2 betas machos, pois eles são territoriais e acabam eles brigam até a morte pelos territórios. Beta é um peixe muito territorial, como vocês estão vendo, né? Também falando sobre o que não fazer com o peixe beta. Primeiramente, não bote peixe beta em beteiras de 2 litros, 3 litros. E sim, bote o peixe beta em aquários com 7 litros para cima. Peixe beta é um peixe que vive na faixa etária de 2 a 5 anos. É um peixe que, se você adaptar ele, consegue viver por bastante tempo. Então, o peixe beta é um peixe que geralmente as pessoas começam com ele, ou as pessoas começam a criar peixe ou com ele, ou com o peixe guppy, pós-cilídeos, mas o peixe beta é um peixe que geralmente as pessoas compram para iniciantes, para crianças, e botam em beteiras de 2, 3 litros, botam pedrinhas no fundo, pedrinhas coloridas no fundo, e botam plantas artificiais e não botam nenhum tipo de filtragem. E o aquário apropriado para um beta é um aquário que tem as pedras, mas não pedra, um substrato arenoso como a areia e não cascalho, e sim algumas conchas que não tenham pontos, pois o peixe beta tem costume de descansar no fundo do aquário também. Ele pode descansar no fundo do aquário e aquele cascalho de colorido pode atrapalhar, pode furar o peixe beta e caso incentivado na água, pode levar a infecção até a morte. E também sobre plantas artificiais. Sim, plantas artificiais são muito bonitas, mas o recomendável para você botar no aquário são plantas originais, plantas vivas, como a rabo de raposa, a vissole, a eródia, a floriséria e vários outros tipos. Beta é um peixe muito importante, mas ele também consegue viver contra os peixes pacíficos. Beta é um peixe que vive com peixes pacíficos. E ainda falando sobre o lugar do beta, ele também consegue viver em aquários com uma filtragem. Mas meu aquário não tem filtro, eu tenho um beta. Beleza, mas tem que ter plantas naturais que sejam autociclantes, que ela filtra a sujeira e não deixa a uma boa qualidade. Uma dica extra para vocês aí que criam beta é folha de castanhola. Existem várias outras, mas aqui na minha região é como uma folha de castanhola, que é como se diz, ela é antibacteriana, ela é anti-infecção, ou seja, você mesmo que algum peixe ferido sem ser beta serve. Beta é um peixe muito legal de você ter,
você pode passar dia olhando ele ali, e é um peixe muito bonito. Mas geralmente as pessoas aí dizem: meu beta viveu 6 meses, foi muita coisa. Não, o beta viver 6 meses não é comum, ele vive 2 a 5 anos. Ou seja, algo de errado está no seu aquário. Mas as pessoas criam beta de maneira errada. Se você seguir as instruções desse vídeo, o seu beta vai viver feliz. Feliz. Ah, mas agora eu tenho um aquário de 20 litros. Eu não quero deixar só com um beta macho, uma beta fêmea. O que eu posso botar? Já que é muito pequeno para qualquer peixe, 20 litros, recomendo você colocar neocaridina. O camarão neocaridina. O beta pode acabar predando? Pode, mas se você botar no plantadinho, com tocas, com um monte de coisa, o seu peixe beta, ele vai viver contente, feliz, né? Os neocaridíneos vão se reproduzir. E tipo, você botando planta, botando neocaridina, você muitas vezes nem precisa colocar ração, né? Porque vai ser literalmente o autociclante. Como assim um autociclante? A planta produz o alimento do neocaridina. E o neocaridina, ele produz os filhotes. Os filhotes provavelmente serão comidos pelos betas, e os betas eles descartarão os pequenos por meio de defecações, e isso será filtrado pela planta. E isso é um autociclante, que é quando a própria natureza produz seu próprio alimento. E também, mas eu não quero botar neocaridina, é um camarão. O neocaridina é um camarão muito pequeno. O neocaridina é muito pequeno. O beta vai acabar predando, e eu também não posso botar planta. Então, mas eu não posso botar planta. Pegue esse neocaridina e bote como cavernas debaixo d'água, onde o beta não consiga ter cavernas pequenas, né? Para refúgio, senão bote um tronco. Uma cola de 20 litros é pequeno para ter um tronco, mas dá para ter um tronquinho pequeno dentro. E recomendo para a neocaridina ter musgo de java, que é uma planta que cresce muito, mas precisa de iluminação. Mas meu aquário ele tá disponível ao sol, mas o sol ele vai esquentar água, e também ele vai iluminar as plantas, mas as plantas precisam de uma iluminação maior. Mas eu tenho uns 60 litros, eu quero fazer um comunitário colocando um beta. Então vamos. Mas eu tenho 60 litros e vou colocar um beta, mas eu não sei uma fauna para botar com beta. Simples, e um dos maiores erros que você pode colocar no comunitário é colocar um beta junto com mato grosso ou lambari, algum peixe tetra que consiga coma peixe de cauda longa, porque o tetra mato grosso ele come peixe de cauda longa, e ele pode acabar machucando o beta, e o beta ele precisa da cauda para nadar por longas distâncias. Mas o beta também consegue viver com outros tetras, o tetra neon, o tetra cardinal, o tetra foguinho e o tetra cobre, que são esses que estou mostrando a vocês. O beta consegue viver, mas também eu quero colocar um peixe de limpeza. Sim, peixe de limpeza, qualquer tipo de peixe praticamente consegue viver. Peixe de fundo, que eu digo, né? Que é o limpa vidro, que é o Octocincus e o Paratocincus e a Coridora. Eles sim conseguem viver com beta. E se você seguir a instrução desse vídeo, seu beta ele vai viver feliz e vai viver uma vida longa. E se eu errei alguma coisa aqui, desculpe, porque esse vídeo foi feito com meus conhecimentos que eu já tenho sobre o beta, tá? Então, esses conhecimentos que eu tenho, se eu errei algo, né? Algo peixe que não era para estar como... eu pesquisei sobre o tetra neon e o tetra cardinal não, o tetra cobre, mas eu acrescentei tetra cobre não, tetra foguinho, mas eu acrescentei o cardinal e o cobre. E falando um pouco sobre a origem do beta, ele vive
sudeste asiático. O beta, normalmente, ele não é assim. Encontrado na natureza, isso já foi variação. O beta, ele foi praticamente da realeza. Muitos reis britânicos, né, do rei da Inglaterra, quando a colonização na Indonésia e no sudeste asiático chegou, eles viram esses peixes e normalmente eles faziam ringues de peixes betas. Você pode ver a crueldade que tinha com esses peixes betas. Mas eles foram cruzando os peixes beta e foi chegando numa cor mais azulada. E os reis gostaram da cor azulada e geralmente trazeram para as suas outras colônias, para que o peixe se reproduza mais e fique mais bonito em função de realeza. Por muitos anos, 500 anos atrás, os betas foram um peixe da realeza, onde só reis, governadores tinham ele, mas ele foi chegando no Brasil por meio da colonização e após a chegada dele no Brasil, ele geralmente foi chegando para venda, mas muitas pessoas soltaram os seus betas na natureza e agora eles se reproduziram. Mas você acha que ele vai ficar na cor azul, na cor verde, na cor branca? Não, ele vai para a cor selvagem que ele já tinha. Ele voltou para a cor selvagem. Então, você pode encontrar vários vendedores que vendem beta na natureza. Mas você diz, mas um beta na natureza, ele não destrói a fauna? Não, ao contrário, o beta ele pode comer algum tipo de peixe, pode, ele não é o lugar dele, mas ele em águas paradas, ele normalmente vive em águas paradas, ele come mosquito da dengue, come vermes, come tudo, todas as coisas que podem prejudicar o humano. Imagina você chegar num lago muito grande, mas a água dele é parada, posteriormente não tem uma oxigenação boa, ou seja, não há peixes, e você chegar lá, vai ter o quê? O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar mosquitos da dengue, vermes, candirus, mas não com o peixe beta se reproduzindo lá, primeiramente vai gerar mais renda para os pescadores, que os pescadores vendem peixe beta, e também ele vai comer todas as larvas e o candiru. Ah, mas o candiru é muito grande. O beta ele não vai conseguir acabar com o candiru, mas ele vai comer os filhotes e posteriormente os candirus vão morrer e os betas continuarão comendo os filhotes do candiru. E, ou seja, cancelará a reprodução do candiru. Então, o beta é um peixe muito importante para a natureza e também para todo, mas o beta não é invasor. O beta é um peixe muito importante para a natureza. E se você assistindo até agora esse vídeo, eu peço obrigado a você por atenção e tchau.